Nos quadrinhos a gente tem vários personagens que são correspondentes, heróis que têm seus respectivos vilões, como por exemplo o Batman com o Coringa ou o Superman com o Lex Luthor. Porém, várias vezes nas HQs nós podemos ver alguns vilões sendo trocados. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês alguns vilões que enfrentaram outros heróis que não tinham a ver com a sua história. Aqui vocês verão, por exemplo, o Charada, que é um vilão famoso do Batman, enfrentando o Arqueiro Verde. Sério, tem muita coisa legal, então assista este vídeo até o final, beleza? Lembrando que, pra ajudar aqui a gente, sapeca o like aqui embaixo e se inscreve no canal, beleza? Estamos rumo aí a 1,5 milhão de inscritos. Bom, os Defensores é uma equipe de super-heróis da Marvel que já teve várias formações. Normalmente eles são retratados como heróis classe B e que enfrentam a criminalidade genérica, como gangues de rua ou vilões egocêntricos. Houve até uma série para a Netflix sobre os Defensores. Nessa série, os heróis que integravam o grupo eram o Demolidor, o Luke Cage, a Jessica Jones e o Punho de Ferro. Porém, o que importa aqui pra gente nesse vídeo é uma equipe totalmente diferente. Nos anos 70, nós tivemos uma formação bem singular. Na história em questão, o Doutor Estranho, o Hulk, a Valkyria e o Falcão Noturno eram os heróis que formavam os Defensores. Nessa HQ, o Professor Xavier aparece pedindo ajuda para os heróis, para que eles os ajudem a derrotar o Magneto e os vilões da Confraria de Mutantes. Acontece que o mestre do magnetismo despertou um ser muito poderoso, conhecido como Alpha, o Mutante Supremo. A intenção do Magneto era controlar esse ser para que juntos pudessem dominar o mundo. O Alpha era realmente muito poderoso e poderia fazer praticamente tudo o que quisesse. Ele era tão bom que estava em constante evolução mental. Ele ficava cada vez mais inteligente, tanto que a sua cabeça ficou grande ao longo da história para caber o seu super cérebro. Então, o Professor Xavier e os Defensores mostraram para ele que o Magneto era um cara do mal e estava apenas usando seus poderes para coisas ruins. Após chegar a essa conclusão, o Alpha simplesmente transformou o Magneto em um bebê. Não só ele, como todos os outros mutantes que estavam o apoiando. É até bonitinho ver na última página todos os vilões nenenzinhos. Aí o Magneto aprendeu que além dos X-Men, ele também não deveria mexer com os Defensores, né? E o nosso próximo embate imprevisível dos quadrinhos foi entre o Venom e o Homem de Ferro. A HQ Homem de Ferro número 302 de 1994 já começa nos mostrando o vilão simbionte atacando Tony Stark. Acontece que as indústrias Starks foram falsamente acusadas de corrupção, né? E aí a galera começou a cair matando em cima do Tony Stark, achando que ele era aí um cara muito ruim. E nessa época o Venom tava naquela transição dele de vilão para um anti-herói, né? Então ele foi lá tirar satisfação com o Tony Stark. E enquanto discutiam, o Venom simplesmente mordeu e arrancou a cabeça do seu oponente. Porém, aquele não era o verdadeiro Tony Stark. Era apenas um robô que o Tony utilizava como uma espécie de avatar. Mas as coisas não ficariam assim. O Venom não iria desistir tão fácil. Então, ele foi diretamente para a casa do herói para encontrá-lo. É claro que o Tony Stark não é bobo nem nada, né? Então ele já foi correndo lá colocar sua armadura, até porque se ele lutasse contra o Venom sem o seu traje, ele viraria picadinho. Quando finalmente se encontraram, a treta foi pesada. Cada um dando o seu melhor para derrotar o seu inimigo. O Tony utilizava suas tecnologias e ataques poderosos, enquanto o Venom usava suas habilidades alienígenas e garras super fortes para tentar rasgar o Homem de Ferro. Acontece que o que resolveu a luta mesmo foi uma conversa. O Homem de Ferro jurou para o Venom que ele era inocente e que iria provar isso. O Venom então recuou e concordou em parar de brigar. Ele iria esperar um tempo a mais, porém prometeu que se descobrisse que o Tony era culpado, ele iria matá-lo. Albert Davis era um homem ocultista nas histórias da DC Comics que vivia uma vida normal. Até que a sua esposa e os seus filhos foram mortos por um ladrão de carros, e isso acabou com a vida dele por completo. Para impedir que outras pessoas passassem pela mesma dor que ele sentia, ele prometeu que faria um feitiço que acabaria com todos os crimes da sua cidade, que era Star City. Só que, para realizar esse feitiço, ele precisava de um artefato muito importante que ficava no museu.
Então, ele pagou o Charada para que o vilão fizesse o trabalho de roubar o objeto para ele. O pagamento que foi realizado não foi com dinheiro, e sim com uma bomba atômica. Aí, depois de realizar o trabalho e pôr as suas mãos na bomba atômica, o Charada ameaçou o prefeito de Star City. Ou o prefeito lhe daria 100 milhões de dólares, ou ele usaria a bomba para destruir toda a cidade. O Arqueiro Verde então entrou na jogada. Ao invés do Batman tentar impedir lá o Charada, quem tentou fazer isso foi o Arqueiro Verde, o Oliver Queen. Enfim, o Arqueiro investiga todo o plano do vilão e consegue finalmente chegar no seu esconderijo, onde ele acerta uma flecha que atravessa a mão do Charada e o prende em seguida. Mas surgiu um problema maior. Isso porque o Albert Davis, aquele cara que teve a família assassinada, conseguiu completar o seu ritual e liberou vários demônios na cidade para que eles impedissem a criminalidade. O problema é que esses demônios não prendiam os criminosos e sim os matavam, mesmo que roubassem apenas uma bala. A partir daí, a história se estendeu por várias edições dos quadrinhos do Arqueiro Verde, até ele conseguir resolver esse feitiço com a ajuda de outros heróis. Nas histórias da Marvel, nós tivemos a conhecida Invasão Skrull, que foi um evento que mudou muita coisa aí no universo dos quadrinhos da Marvel. Após a expulsão dos Skrulls aqui do planeta Terra, houve o Reinado Sombrio, que foi nada mais nada menos do que o Norman Osborn aplicando um golpe aí na população, fazendo todo mundo acreditar que ele era um herói. Não só isso, ele ainda culpou o Homem de Ferro, fez todo mundo se virar contra o Tony Stark e ainda acabou com a SHIELD, criando a empresa Martelo para substituí-la. O Duende Verde estava tomando conta de tudo. E por causa da política, ele estava se tornando cada vez mais intocável de tanto poder que ele passou a assumir. Mas, quando o Justiceiro ficou sabendo que o Norman Osborn estava usando os recursos da SHIELD para financiar organizações criminosas, ele decidiu tomar uma medida para acabar com isso. Aí, logo na primeira revista do Justiceiro de 2009, durante um discurso político do Norman, o Justiceiro se posicionou a vários metros de distância e mirou na cabeça do vilão. Ele disparou a arma, mas o Sentinela, que na época era um guarda-costas do Norman, impediu que a bala acertasse o seu chefe. E isso é só o começo, tá? A treta ela se estende por várias edições das histórias do Justiceiro. O Norman Osborn tenta derrotar ele de várias maneiras, envia vários capangas atrás dele. Ele enviou, por exemplo, o Sentinela e o vilão Capuz, mas nenhum deles foram capazes de matar o Frank Castle. Até que o Norman enviou o Daken, o filho do Wolverine. Dessa vez o Frank se deu muito mal. Durante a luta ele foi cortado em diversas partes pelas garras do Daken, que arrancou os braços e as pernas do Justiceiro e o deixou para morrer. Mas algo bizarro aconteceu. O corpo do Justiceiro foi recuperado pelo Dr. Mitchell e a Legião dos Monstros, que o transformaram em um Frankenstein e ele voltou à vida. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Fala aí pra mim aqui nos quadrinhos quais esses encontros imprevisíveis você mais gostou. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.